Olá, tudo bem? A pauta de hoje, o Restaurando traz para você o que há em seu nome? O que há em um nome? Bem interessante. Você já parou para pensar o que o seu nome quer dizer? Então a palavra de hoje está em Mateus 16:18, que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, amém. Então, uma explanação para vocês aí. Meu amigo, um amigo, escreveu uma carta a um filho recém-nascido para que ele lesse quando fosse mais velho. Qual pai, qual mãe que já não fez isso, né? Ou então aquele diário de infância da criança para quando ele estiver mais velho, estiver grande, ele ler aquele diário. Então, esse casal, ele fez essa carta. Meu querido garoto, papai e mamãe desejam que você encontre a luz e permaneça focado nela. De quem nós estamos falando, será? O seu nome era chinês, era Xin Xuan. Xin significa fidelidade, contentamento e integridade. Xuan representa afeto e luz. Ele e sua esposa escolheram um nome que alicerçasse as suas esperanças para o bebê, para o crescimento, para a sua vida. Olha o que o nome dele dizia. Quando Jesus renomeou Simão como Pedro, que nós podemos ver lá em João, capítulo 1, versículo 42, que diz assim: E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, diz: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ele não foi aleatório, não foi por acaso que o Senhor Jesus, renomeou Simão. Pedro significa a rocha. Sim, aquela rocha que o Senhor Jesus falou para nós ali em Mateus, esse mesmo. De acordo com seu novo nome, o relato de sua vida demonstra que ele era um pescador de modos impulsivos. Nós sabemos muito bem, a história de Pedro, um homem explosivo, irritado, um homem que fazia acontecer na hora, um homem que não levava o tal chamado desaforo para casa, Um tipo de homem tão inconsistente quanto a areia movediça. Ou seja, pisou no meu calo, eu afundo mesmo, eu faço acontecer mesmo. Você é dessa maneira? Você age dessa maneira? Pedro discordou de Jesus. Você pode dar uma olhadinha depois, em Mateus 16, versículo 22 e 23. Ele atingiu também um homem com uma espada, que está lá em João, capítulo 18, versículo 10 e 11. Você pode olhar depois. E até mesmo negou que conhecia Jesus, que está lá em João 18, versículo 15 e 27. Esse mesmo. Ele falou que ele não ia negar, E Jesus falou, sim, irá me negar por 3 vezes, Então o Senhor Jesus sabia da inconsistência de Pedro. Jesus sabia como era a essência de Pedro. Lemos em Atos que Deus trabalhou em Pedro e por meio dele para estabelecer a sua igreja. Sim, foi esse homem inconsistente, foi esse homem como uma areia movediça, esse homem explosivo que o Senhor escolheu. Pedro verdadeiramente se tornou uma rocha. Deus sabia quem seria Pedro.
Por isso que Deus mudou o nome dele. Por isso que Deus renomeou, o Senhor Jesus renomeou, né, Simão como Pedro, como a rocha. Deus sabia como ia ser o futuro de Pedro. Se você, como Pedro, segue também a Jesus Cristo, tem também uma nova identidade. Isso mesmo, não tem como ser o mesmo de antes, depois de conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Pedro achava que conhecia Jesus. Pedro caminhou com Jesus por 3 anos e ele achava que ele conhecia o Senhor Jesus Cristo, mas ele o negou, ele não o conhecia. Pedro conheceu depois da sua morte, depois da ressurreição, que Pedro realmente se converteu, que realmente Pedro se tornou o verdadeiro cristão. Ou seja, ele criou sim uma verdadeira identidade de Cristo. Você já conheceu Jesus? Você já se tornou uma identidade real em Cristo Jesus? Ou você conheceu Jesus e você permanece da mesma maneira, do mesmo jeito? Tem alguma coisa errada, meu irmão? Tem alguma coisa errada, minha irmã? Porque a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós mudamos de identidade. Nós carregamos a identidade de Cristo Jesus. E tem diferença. Jesus Cristo nos move de uma maneira que não tem como nós nos reportarmos da maneira que nós éramos antes. Uma nova criatura realmente, uma nova identidade realmente. O livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, afirma assim: pela primeira vez chamados cristãos, o nome cristão significa aqueles de Cristo. Isso mesmo, aquele de Cristo, filho de Jesus Cristo. Você agora, como eu falei, entre os que são de Cristo. A partir desse momento você é renomeado também. Este título o eleva e o chama a se tornar como o que você não era, o que você nunca foi. Aí você é o verdadeiro filho de Jesus Cristo. Deus é fiel e Deus contemplará a sua boa obra em você, que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu quero dizer para você hoje, mude tua identidade, seja fiel, seja realmente um filho do Deus vivo, um cristão verdadeiramente. Vou deixar esse pensamento para você aí hoje. O que há em seu nome? Amém?